Quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele estava falando com uma igreja que vivia no meio de uma das cidades mais ricas e corrompidas do mundo antigo. Entender aqui o contexto histórico de Corinto nos ajuda a compreender por que Paulo falou tanto sobre santidade, pureza e unidade, especialmente quando ele diz esta frase: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 16. Mais à frente, ele repete essa frase, porém, dizendo assim: Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Capítulo 6 e o versículo 19. Esses dois textos, irmãos, eles só fazem sentido quando entendermos o ambiente em que a igreja estava vivendo. Então vamos lá. Corinto era uma cidade rica e cosmopolita. A cidade de Corinto ficava em uma das regiões chamada do Istmo da Grécia, no Istmo da Grécia, uma faixa de terra entre os dois mares, o Mar Egeu e o Mar Jônico. Por isso, era uma cidade muito movimentada, cheia de comerciantes, viajantes e marinheiros. A palavra cosmopolita significa cidadão do mundo. Então, Corinto era exatamente assim, uma cidade internacional com pessoas de várias culturas, religiões e costumes diferentes. Mas, meus queridos, junto com essa riqueza e diversidade que havia na cidade, veio também muita corrupção moral. Era uma cidade cheia de templos e de idolatria, e o mais famoso de todos era o templo de Afrodite, a deusa do amor. Esse templo ficava no alto da cidade e lá em cima centenas de sacerdotisas. O culto envolvia as práticas sexuais e as pessoas acabavam mesmo acreditando que isso agradava muito a deusa Afrodite. Era tanta imoralidade que na época surgiu a expressão que se dizia corintianizar, que significa viver de forma devassa e sem moral. Então veja o desafio da igreja. Os crentes de Corinto viviam em meio à riqueza, idolatria e imoralidade. E Paulo precisou aqui lembrar os crentes que eles eram agora corpo de Cristo, o nosso Senhor. E aí havia umas acrópolis de acrópole significa cidade alta. As cidades gregas tinham uma acrópole, um lugar elevado fortificado onde se construíam todos os templos. Em Corinto, essa parte alta era chamada Acrocorinto. Era uma montanha com cerca de 575 mil metros de alturas e lá em cima ficava o templo de Afrodite, que dominava toda a paisagem da cidade. Imagine, irmãos, todos os dias os cristãos olhando para o alto e viam aquele templo da imoralidade e da idolatria. Por isso, quando Paulo fala que nós somos templos de Deus, ele está mostrando aqui um contraste poderoso. Enquanto lá em cima havia o templo dedicado ao pecado, Deus agora habita nos seus filhos, um templo vivo e santo. A igreja de Corinto, que Paulo fundou essa igreja durante a sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50, durante a era cristã. A igreja formada por judeus convertidos, gregos e pessoas de várias as classes sociais, uma mistura entre gente simples e rica, escravos e libertos. E o apóstolo Paulo ficou ensinando em Coríntios por volta de 1 ano e 6 meses. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele estava em Éfeso, já na terceira viagem missionária. Na própria carta, no capítulo 16 e versículo 8, ele vai dizer sobre isso. Ele escreve esta carta, pois o pecado, o ambiente mundano da cidade e esses costumes começaram a influenciar a igreja. Por isso, Paulo escreveu esta carta para corrigir e ensinar. Ele tratou de vários problemas. Por exemplo, das divisões, que lembram que alguns diziam: sou de Paulo, eu sou de Apolo e até eu sou de Cristo. O orgulho espiritual, muitos deles achavam que sabiam mais um do que os outros. A imoralidade sexual, muitos ainda viviam como antes da conversão. A desordem nos cultos e o mau uso dos dons espirituais. Paulo precisou lembrar: vocês não são mais do mundo, foram comprados por um alto preço. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo fala sobre divisões dentro da igreja. Ele compara a comunidade cristã
a uma construção grande como um templo ou um edifício. Então ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, em vós? Aqui ele está falando da igreja como um todo, um templo coletivo de Deus. Paulo está dizendo: a presença de Deus está entre vocês. Cuidem deste templo, não destruam com brigas, com invejas e com contendas. A igreja, meus queridos, é o lugar da habitação do Espírito Santo, por isso deve ser santa, unida e edificada sobre Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículos 19 ao 20, ele vai falar do templo de Deus, mas agora individual. Mais adiante, no capítulo 6, Paulo fala sobre o pecado sexual, porque alguns em Corinto pensavam assim: o corpo é só a matéria, o que importa é o espírito. Mas o apóstolo Paulo ele responde: vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, vocês não são de vocês mesmos, porque foram comprados por bom preço. Ou seja, cada crente é um templo vivo. O Espírito Santo mora dentro de cada um de nós. Por isso, o nosso corpo deve ser usado para glorificar a Deus, não para o pecado. Quando o cristão peca com o corpo, ele profana o templo onde o Espírito Santo habita. Mas quando ele vive em pureza, o corpo se torna um instrumento de adoração e santidade a Deus. Então, para a gente entender os dois capítulos, 1 Coríntios, no capítulo 3 e 16, fala do coletivo. A igreja é o templo de Deus, deve viver em unidade e santidade com Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 19, fala do individual. O corpo do cristão é templo do Espírito Santo e deve ser puro e consagrado a Deus. Então, meus irmãos, todo templo, coletivo quanto individual, nos ensinam a mesma verdade. Onde o Espírito Santo habita, precisa haver santidade. Paulo está dizendo aos crentes de Corinto e também a nós que o verdadeiro templo de Deus não é feito de pedras, mas de vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto o mundo vive debaixo de templos de pecado, nós somos o templo do Deus vivo consagrado para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe.